Oi, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início aqui a mais um vídeo do Conversa Mole. Hoje é 26 de outubro de 2021 e nosso papo hoje vai ser um pouco diferente daqueles todos que a gente vem fazendo aí no dia a dia, principalmente com relação à política. Hoje nós vamos trazer aqui um tema para discussão, para debate, né? Que é a respeito daquela série da Netflix, o Round 6, tá ok? Mas antes de a gente entrar no assunto, eu vou pedir para vocês, por favor, inscrevam-se no nosso canal. Somos um canal independente, nós não temos direita, nós não temos esquerda, nós temos um único sentido que é para frente. Nós queremos a evolução do nosso país sem populismo, sem rachadinhas, sem derrubar as nossas empresas, corrupção, coisas desse tipo. Nós queremos um país sério, um país honesto, um país para frente, tá bom? Mas hoje o nosso assunto aqui é Round 6, né? E já houveram vários comentários, já houveram várias análises, todo mundo fala de tudo, mas eu vou trazer aqui uma visão um pouco diferente para vocês de tudo aquilo que com certeza vocês já leram. Vai ter muito spoiler aqui, tá? Então, aqueles que não assistiram vão ficar aí sabendo de muitas coisas que aconteceram nessa série. Essa série coreana, ela foi idealizada mais ou menos há uns 10 anos atrás pelo diretor Hwang Dong-hyuk, me desculpe aí o meu coreano, né? E quando ele idealizou a série, que traz aí combates, né, e coisas desse tipo, estava muito na moda aqueles filmes, aquelas séries, né, que não era série, eram filmes em sequência, tipo Jogos Vorazes, né, Jogos Mortais, Combates Mortais. Então, com certeza ele se baseou muito naquele tipo de filme que estava fazendo muito sucesso naquela época, tá certo? Bom, e o que aconteceu? Foi feito agora, né, em 2021, essa série pela Netflix e virou assim uma sensação. É primeiro colocado no Brasil, primeiro colocado em vários lugares do planeta, né? E até o dia 10 de outubro, segundo o próprio levantamento da Netflix, mais de 120 milhões de pessoas tinham assistido a essa série, né? É uma série que tem uma classificação etária de 16 anos, ou seja, atinge um nível de adolescente que tem já muito da sua formação psicológica já moldada. E dificilmente eles vão ser influenciados a realizarem jogos nos moldes do Round 6, né? O que se trata a série? A série se trata do seguinte: são pessoas que foram escolhidas, né, através de um perfil, né, de pessoas endividadas, pessoas desempregadas, né, que estavam devendo um monte de grana na praça, um monte de dinheiro e principalmente estavam numa situação, alguns até de risco de vida, né, porque tinham se endividado junto a agiotas, estavam sendo ameaçadas. Aí um grupo de milionários cansados aí de não fazer nada, resolveram criar jogos, né, e convidaram essas pessoas endividadas, cheias de problemas, a participarem desses jogos. Obviamente, sem explicar o que iria ocorrer, né? Então, esses investidores, vamos chamar assim, colocaram um prêmio de 40 milhões de dólares, equivalentes aí em moeda coreana, né, que seguramente o vencedor salvaria a sua vida de todos os infortúnios que ele já viveu,
tá certo? Então, esse jogo bolado, né, por esses milionários entediados, né, eles queriam proporcionar uma forma de entretenimento para eles, né, e por isso resolveram criar os jogos baseados, né, principalmente em jogos infantis, em brincadeiras infantis, né? O diretor coreano, o Hwang Dong-hyuk, né, que escreveu a série, segundo ele declarou à revista Variety, né, ele baseou a série numa história que fosse uma alegoria ou até mesmo uma fábula sobre a sociedade moderna, né, realizando assim competições extremas que expusesse a vida desses competidores em risco, tá certo? E agora a série também criou, né, um despertar muito grande, né, em todos. Por quê? Porque esses jogos eram jogos, brincadeiras infantis que muitos, né, não conseguiram e não brincaram hoje. Principalmente essa criançada aí, essa molecada de 11 a 14 anos de idade, jamais brincaram de batatinha frita 1, 2, 3, amarelinha, bolinha de gude, jogo de peão, coisas desse tipo. E isso trouxe a curiosidade realmente para essas crianças, tá certo? Agora, e por que também, né, criou-se essa celeuma toda com relação a série, né? Porque combina esses jogos infantis, né? E as redes sociais que essa criançada frequenta, WhatsApp, Instagram, etc., começaram a instigar as crianças, né, a buscar, a ver o filme, porque traz à tona, né, a verdade, brincadeiras infantis, né? Crianças que nunca tiveram a oportunidade de brincar, pois ficam o tempo inteiro trancafiados em casa, né, jogando videogame, principalmente agora nessa época de pandemia, não tem nem ideia do que são esses jogos coletivos, né, de criança, tá certo? Então, gente, vocês vejam, tudo isso foi um chamariz, né, para que despertasse o interesse grande. Essas crianças, elas têm, né, uma convivência com a violência no seu cotidiano. Então, eles estão o tempo inteiro em contato com esses programas policiais grotescos que tem na televisão aberta, né? Até mesmo no YouTube eles seguem aí filmes de terror, filmes de suspense, filmes de crimes, etc, 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 né? Tudo isso faz parte do cotidiano desse pessoal, tá certo? Então eles já estão acostumados a esse tipo de violência, né? Que é um problema sério, né? Agora, vejam vocês, esse seriado é uma crítica contumaz ao capitalismo. Vocês entenderam? Por quê? Porque esse pessoal criou dívidas sobre dívidas, né, em busca de consumismo, em busca de conforto e, principalmente, para manter um padrão de vida que eles não poderiam ter mais. Ou pelo fato de estarem desempregados, ou porque o produto da sua fonte de renda caiu bastante. Então, mas queriam manter o seu status, o seu nível, e com isso foram se endividando de uma maneira muito forte, né? Como eu disse, essas brincadeiras, né, trazem um aspecto lúdico, né? As imagens infantis trazem um apelo muito forte para esse público infantil, principalmente, né, porque as brincadeiras são menos frequentes entre as gerações atuais e despertam uma curiosidade muito grande, atraindo a atenção delas, né? Como é que a gente pode contornar esse problema? De uma série que, na verdade, é uma crítica
a um capitalismo, tá certo? Trouxe a curiosidade da criançada em função dos jogos, né? E que o resultado deles é de uma extrema violência, tá certo? Então, como é que nós vamos contornar a curiosidade das crianças com relação a isso, né? É uma grande questão, pois as cenas violentas impactam muito o psicológico dessas crianças, que estão em formação, né? Podendo manifestar crises de ansiedade, pesadelos, e conforme o ambiente que eles estão, pode até desenvolver uma crise de pânico, né? Então, para você lidar com essa situação, né? E principalmente para não deixar o seu filho se sentir excluído do grupo da escola, do grupo de redes sociais, porque ele foi o único que não assistiu e não a série e não consegue, né, trocar ideia com a galera, tá certo? O principal papel de você, pai, né, com relação a isso, é ficarem atento ao comportamento dos seus filhos. E ao invés de proibirem de assistir a série com palavras chavões tipo aqui quem manda sou eu, né? Não, você não vai assistir, pronto, porque eu não quero, né? É muito mais pedagógico, é muito mais funcional você sentar com a criança e explicar as razões verdadeiras porque você não aconselha a assistir a série. Eu sei que é um trabalho duro, né? Mas os pais, na verdade, têm esse trabalho psicológico nas suas mãos, né? Então, de um outro lado também eu acho que as escolas, ao invés de saírem publicando cartinha, né, dizendo do perigo de assistir o filme, não sei o que lá, deviam promover, né, pedagogos, assistentes sociais, a assistirem à série e explicarem para as crianças as razões de que estão ali expostos, né, essas pessoas, e por que elas estão expostas, que era importantíssimo as escolas promoverem dentro das suas unidades, né, um debate saudável com as crianças, explicarem, mostrarem as razões, né, convidar até psicólogos para explicar isso daí. Gente, não se esqueçam, na internet, vira e mexe, vai acontecer alguma coisa parecida com isso, tá certo? Onde vai ter o despertar de adolescentes e crianças para temas estranhos, diferentes daquilo que eles estão acostumados, tá certo? Então, é muito importante, que vocês estejam atentos. Vocês lembram do caso da baleia azul? Lembram? Que eram assim, os adolescentes competiam por tarefas, tá certo? E que, na verdade, essas tarefas traziam assim, eles eram derrotados no mundo virtual e houveram casos até de suicídio no mundo por causa dessa brincadeira, tá certo? Então, é fundamental, né? Eu volto a dizer para vocês que a série é um retrato da sociedade moderna, que é extremamente competitiva e, como sempre, com alguém ou um grupo de oportunistas se aproveitam de situações lamentáveis, que é o caso aqui desses milionários que promovem esses jogos, né, contra pessoas que estão numa situação realmente de desespero, tá certo? Gente, vale ainda lembrar, e principalmente aos pais, né, sentarem com os filhos, principalmente aqueles que já assistiram ao filme, tá ok? Sentarem e conversarem com eles, que é fundamental terem controle das suas finanças, tá certo? Orientá-los de forma saudável de como evitar situações de desespero que levaram aquelas 456 pessoas a lutarem pela vida para quitarem dívidas contraídas pelo excesso de consumo.
Você entendeu? Explicar também que não é necessário participar de nenhum jogo mortal, né, para sair da inadimplência e limpar o seu nome, né? O primeiro passo que vocês têm que explicar, principalmente para os adolescentes, é que eles têm que reconhecer as suas dívidas e têm que fechar a torneira, né? É fundamental ensinar para eles parar de contrair novas dívidas, comprar um tênis novo, comprar um jogo novo, um game novo, né? Usar o cartão, né? E buscar, quando eles estão numa situação de dívida extrema, uma negociação o mais rápido possível. Por quê? Porque muitos se enrolam com as suas dívidas, não parando de fazer compras, virando assim uma bola de neve, e eles não têm como sair. Então, gente, ao invés de nós ficarmos criticando, né, o Round 6, né, pela sua violência trazida pelos jogos infantis, tá certo? Eu sugiro a vocês, né, tirarem proveito dessa situação, e darem uma noção de economia para essa turma, para esses adolescentes, e mostrarem que nem tudo, né, se resolve da forma como se resolveu ali nesses jogos assim, infantis, entre aspas, tá certo? Então, lições valiosas podem ser tiradas do Round 6, tá certo? Vamos parar de criticar por osmose. Vamos procurar analisar os fatos de maneira positiva, tá certo? Saber reagir com inteligência e principalmente, orientar os filhos sem precisar ser careta, né? Então, basicamente, a minha conversa sobre o Round 6 hoje é essa. Eu deixo aqui uma matéria do Estadão, muito interessante, está no link aqui, que saiu no Estadão do sábado passado, se não me falha a memória, comentando sobre a série do Round 6. Vale a pena vocês darem uma olhada, o link está aqui na descrição, né? Eu acho que vale muito a pena. É uma série, não aconselho crianças que não tenham ainda formação psicológica definida assistirem pela violência, tá certo? Mas aconselho, mais do que qualquer coisa, aos pais, né? Orientarem, mostrarem e dialogarem com seus filhos, o que é muito importante, e não abandoná-los lá num jogo de videogame e esquecer. E aqueles que estão assistindo ou que vão assistir, né, eu vou deixar um recado, né? Veja que nem sempre os mais fracos e velhos são os perdedores, tá bom? Tá o link aqui embaixo, gente. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. A gente volta amanhã com um novo vídeo. E tamo junto, pessoal. Obrigado.